Bem-vindo ao canal Deus e Eu. O vídeo de hoje vai abordar um assunto sensível. Eu quero abordar esse tema nesse vídeo com muito respeito aos diferentes credos. O que a Bíblia Sagrada diz a respeito desse tema. Para isso, eu peço que você se dê uma oportunidade de ouvir algo diferente do que você possa crer, de que você possa ter ouvido até hoje. Com muita paciência, com tranquilidade, assista esse vídeo até o final. Veja uma posição diferente da sua, mas veja com a mente aberta o que a Bíblia Sagrada está falando a respeito desse assunto. Deixa eu ver o que ela fala nesse verso. O que esse verso quer dizer? É um convite ousado para uma época que ninguém pode pensar diferente do outro. O objetivo desse vídeo é esclarecer, mostrar uma visão distinta da sua, provavelmente, mas que você perceba o embasamento e a fundamentação do que está sendo dito. Depois dessa longa abertura, com todas as observações importantes e necessárias para começarmos, vamos tratar do assunto? Nós vamos falar da morte. E nem quero saber desse assunto não, eu tô querendo algo mais alegre, mais animado. Olha, eu peço para você que assista até o final. Calma, calma. O que acontece após a morte? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3. Olha que interessante. Aqui está falando sobre a queda do homem. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. É engraçado ao mesmo tempo bem triste. Olha a palavra que eu uso. É impressionante, porque a serpente estava oferecendo algo que o casal já tinha. Com aquela conversa, mas olha, vocês serão semelhantes a Deus. O casal foi feito à semelhança de Deus. Eles viviam num clima de perfeição, sem pecado. O mal não tinha entrado na terra. Eles tinham a vida eterna. E de repente a serpente chega para eles prometendo, mentindo: é certo que vocês não morrerão. Vocês não morrerão se vocês não comerem do fruto. Mas não foi isso que foi vendido pela serpente. E para a infelicidade do universo, de todos que contemplavam essa provação, Eva caiu, e juntamente o seu marido Adão. E ao ler o capítulo de Gênesis, você acompanha toda a história, como aconteceu essa queda, e Deus explicando para o casal o que aconteceria com eles a partir desse momento. E foi dito de um plano da salvação, que Deus enviaria o seu filho para que salvasse a humanidade. E por isso houve muita expectativa da parte de Adão e Eva desse prometido, desse filho prometido. Eva chegou a pensar que um dos seus filhos seria o enviado de Deus, que cumpriria essa promessa. A ansiedade para que eles retomassem a eternidade perdida foi grande. Imagine um casal que tinha um paraíso, que morava no paraíso, tudo com muito perfeito, tudo belo, tudo maravilhoso, sem nenhum pecado. De repente se vê num mundo onde um filho mata o outro, cheio de maldade. Então a gente constata
que desde sempre, desde lá do início, com a queda de Adão e Eva, que o homem procura por essa eternidade. Nas civilizações que surgiram após o dilúvio, o homem sempre correu atrás da eternidade. Fazendo o curso do Dr. Rodrigo Silva, da Bíblia Comentada, maravilhoso, ele tem um módulo que ele relata essa busca pela eternidade nas diferentes épocas da história. Os egípcios entendiam que além do corpo, a parte física, havia outros dois elementos, o espírito e a alma. O deus Anubis, ele pegaria o espírito do corpo morto e o levaria até o deus Osíris. Mas para chegar no deus Osíris, por meio de uma barca solar, era preciso ser aprovado com a deusa Maat. Era um juízo final que o espírito precisaria passar. E passando por esse juízo final, sendo aprovado, o espírito iria até Osíris e Osíris daria a franquia da vida eterna. E com a franquia da vida eterna, o espírito voltava com o deus Anubis para o seu corpo. E assim desfrutaria a vida eterna. Percebe a importância do corpo, a parte material, para os egípcios? Depois dessa explicação, a gente começa a entender melhor por que eles se preocupavam tanto em preservar os corpos. Por isso havia muitas estátuas, muitos desenhos nas cavernas, os corpos eram preservados nas rochas, porque era no corpo que o espírito desfrutaria de toda a vida eterna. O espírito precisava voltar para esse corpo. Os gregos explicavam que quando uma pessoa morre, a alma vai para o Hades, o inferno, vai lá para baixo. Todos vão para o mesmo lugar. Só que lá no Hades tem diferentes regiões. Tem uma região difícil, ruim, tem uma região intermediária, tem uma região paraíso. Num outro momento, uma alma podia sair de um corpo e entrar em outro. Pitágoras foi um dos que acreditava nessa possibilidade. E finalmente, quem deu um melhor contorno a respeito dessa eternidade da alma com os gregos foi Platão, quando ele sustentou o mundo das ideias. Segundo Platão, a alma é um elemento eterno que sai do corpo da pessoa quando ela morre e sobe para o mundo das ideias, para o mundo ideal. O que os cristãos vão pegar mais à frente e vão chamar de céu. Sobe para o céu. Então, a alma não vai mais para o Hades, para baixo, para o inferno. A alma, ela vai para o alto, para o mundo ideal. Daí surge a ideia de paraíso, a ideia da imortalidade da alma. Você conhecia essas peculiaridades, essa história, até chegar ao entendimento de imortalidade da alma que muitos possuem hoje? O que a Bíblia diz a respeito da alma, da imortalidade da alma, da morte? O que acontece com a morte? O que a Bíblia diz a respeito de todas essas coisas? Vamos por partes? Abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis 2:7. Olha o que diz. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Nesse capítulo está falando, tem um tópico aí, a formação do homem, como o homem foi criado. Em Gênesis 2:7, você tem a explicação de como Deus formou o homem. Aqui é bem claro o verso, Deus formou o homem do pó da terra. Ele pega o pó da terra e cria o homem como um grande escultor. Aqui está falando que ele forma o homem. E em seguida o que ele faz aqui, segundo o verso? Ele sopra nas suas narinas o fôlego da vida. Então vamos imaginar, você pode pensar Deus formando o homem do pó da terra e soprando nas suas narinas o ar, o fôlego de vida.
e passou a ser o quê? Alma vivente. Surge a alma vivente, surge uma pessoa, surge um ser vivente. Quando você olha aqui nos originais da tradução desse verso, a palavra hebraica traduzida por alma significa vida ou pessoa, não uma entidade eterna separada. Não, alma é uma pessoa, é um ser vivente. Então é muito importante a gente se ater aos significados dos originais da Bíblia. O Dr. Rodrigo Silva faz uma aplicação, uma comparação, é como se fosse uma lâmpada. A lâmpada está ali apagada. Você joga a energia e aí surge o quê? A luz. Então, a lâmpada sem a energia é vamos dizer, é um objeto de vidro ou de plástico, objeto, né? Uma coisa. Você joga a energia nela, o que acontece? Ela ilumina, ela passa a ser luz. Lâmpada mais energia elétrica é igual a luz. Pó da terra, corpo, mais fôlego de vida de Deus é igual a pessoa, ser vivente, vida. Essa lâmpada, sem essa energia elétrica, não tem luz. Esse corpo, sem o fôlego de vida de Deus, não tem pessoa. É esse o raciocínio. Vem comigo, não para. Já identificamos como Deus criou o homem, como surgiu a vida. E aí? Abra sua Bíblia em Gênesis 3, verso 19. A gente conversou que o homem caiu, a morte entrou naquele paraíso, o pecado entrou. E Deus explicou o que aconteceria com eles enquanto o mundo não fosse resgatado. Olha o que está no verso 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes à terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Deus estava explicando ao casal que do suor da terra vocês vão ter dias difíceis, vão viver desse jeitinho que a gente sabe como é. E ao final da sua vida, você vai morrer. Você vai voltar ao pó. Do pó você foi criado, ao pó você tornará, com a morte. Então, Adão e Eva passaram a saber o que era a morte, como acontecia. Você volta ao pó da terra. E aí, o que acontece? Eclesiastes 9, versos 5 e 6. Um parêntese. Quando a gente estuda a Bíblia, a gente pega um verso aqui, pega outro ali. A Bíblia toda se conversa. Ela não se explica numa leitura corrida e aí você vai entender tudo como num texto que você está lendo e está entendendo algo pontual. Não, a Bíblia, ela tem versos que se complementam de Gênesis a Apocalipse. É um todo, é um sistema que você precisa de todas essas partes para chegar a uma conclusão. A gente estava em Gênesis. Agora, Eclesiastes 9, 5 e 6, nós vamos ter a explicação do que acontece quando uma pessoa volta ao pó da terra, que nós lemos em Gênesis 3. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja para eles já pereceram, para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ah, nossa, que coisa terrível que você leu e não quero mais ver esse vídeo. Calma, calma, calma. Fica comigo até o final. O que esse verso está dizendo, simplesmente, é que nós que estamos aqui, você assistindo, estou falando, sabemos que um dia vamos morrer, porque estamos vivos e por isso nós temos consciência. Aqui diz, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Eles nem tampouco terão recompensa. Você tem essa recompensa, você está vivendo, você vai lá, trabalha, tem o seu salário, tem o seu descanso. Tudo que você faz hoje, você busca algo, você é recompensado por isso. A pessoa que está morta, ela nada sabe e nenhuma recompensa aqui ela tem. Aliás, vai ficando no esquecimento. Eu sei
que você e eu não nos esquecemos daquelas pessoas que nós amamos. Mas aqui estamos falando num contexto de vida. As pessoas que vão ficando lá atrás, você pode até lembrar de um grande feito, você pode até lembrar de coisas maravilhosas pontualmente, mas elas caem no esquecimento. A gente sempre está lembrando de quem a gente conversa, de quem a gente precisa ligar, para quem a gente precisa combinar alguma coisa. É a dinâmica da vida. Vejam, o verso está falando: amor, ódio, inveja para eles já pereceram, porque eles não sabem de coisa alguma. O verso está falando, se eles não sabem de coisa alguma, como que eles vão odiar? Como que eles vão amar? Aqui o verso está dizendo o seguinte: eles não sabem nada do que acontece debaixo do sol. Nossa, mas que triste isso! Eu não posso acreditar nisso, que acabou para eles. Calma, calma, calma. João 5, versos 28 e 29. Vem comigo. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Vai chegar a hora que todos os que estão nos túmulos, quem está no túmulo? O morto. Chegará a hora que todos os mortos ouvirão a voz de Deus e sairão dos túmulos. Seja para uma ressurreição ou para outra, que não é o caso do nosso vídeo hoje. Aqui está falando de dois tipos de ressurreição, basicamente. Se atentem. Até então, outro verso falou o quê? Que os mortos nada sabem. Estão ali no esquecimento, nos túmulos. Aí vem esse verso e complementa dizendo que, olha, chegará o dia, não vos maravilheis com isso, mas chegará o dia que todos os mortos sairão dos túmulos, eles serão chamados. Olha que coisa impressionante. Abra agora a sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 15 a 18. Olha o que diz aqui. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, os que estão mortos. A Bíblia tem outros versos que ela diz que a morte é um sono, porque ela não durará para sempre. Então vamos voltar e ler esse verso de novo. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, porque quando Jesus voltar, haverá pessoas vivas. Nem todos estarão mortos, nem todos estarão vivos. Uns mortos, outros vivos. Os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Todos nós subiremos juntos para nos encontrarmos com Jesus. Vamos ler o verso 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre as nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Para complementar esse verso, eu vou em Jó. A gente sabe que Jó padecia o quê? De tumores na pele, que o sofrimento dele era intenso. Veja como faz sentido com tudo que a gente está estudando. No capítulo 19, a partir do verso 25, Jó fala o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Depois, revestido este meu corpo da minha pele, seja recriado, em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, os meus olhos o verão e não outros. De saudade me desfalece o coração dentro de mim. Você vai começar a juntar todas as peças. Você foi criado do pó da terra, com o fôlego de vida de Deus. Você passou a ser alma vivente, você passou a ser uma pessoa, um ser vivente. A luz brilhou. Chegou a energia elétrica do alto. Quando a pessoa morreu, a energia passou. Não tem mais o fôlego de vida. O pó voltou para a terra.
Não existe mais luz, não existe mais nada. Existe um sono. A Bíblia diz que a pessoa que morre, ela dorme um sono. E isso é confortador, porque quando você dorme, você não tem a sensação de tempo. Você dorme e acorda. Quem tem a sensação de tempo é quem está vivo. Então, pensa comigo. Se a Bíblia diz, do pó da terra, quando morre, você vai voltar. E se no outro verso a Bíblia diz, o morto não sabe de nada. Não existe uma alma independente. A alma é o ser vivo. Não existe mais ser vivo, não existe mais pessoa. Mas chegará o dia que Jesus voltando, ele vai chamar os seus. Ele vai chamar da terra. E os mortos em Cristo ouvirão a sua voz e sairão recriados, porque a gente viu Jó falando, não tem problema se morrer, porque eu sei em quem tenho crido, e eu sei que eu verei com meus olhos, na minha pele, né? Jó deixa muito claro que ele estará com Deus em corpo, em matéria, para uma nova vida. Esse é o plano da salvação. Eu perdi o meu paizinho, ele está ali debaixo da terra, os restos mortais, aguardando Jesus chegar e falar, vem, Paulo, vem, meu filho, que eu vou recriá-lo. Porque um dia eu criei o homem do pó da terra e agora eu vou recriá-lo. Qual é o absurdo de um criador que já criou o homem do pó da terra voltar a recriá-lo, mas de forma perfeita, sem doença, sem mal, num mundo perfeito, resgatando o Éden perdido, resgatando o mundo sem pecado. Por isso que Jesus morreu na cruz pra gente, nosso lugar. As coisas se conversam. Então agora Jesus vai chamar o meu pai e vai falar, vem, sai daí. Agora, impele, os seus olhos, meu filho, me verão. E impele, nós vamos ficar juntos. Queridos, é muito mais confortador saber que Deus vai resgatar a minha família, que nós poderemos habitar novamente juntos. A Bíblia tem esses versos e muitos outros que corroboram no mesmo sentido. Aqui findou a jornada. Mas quando Jesus voltar, ele ressuscitará os mortos. E não se ressuscita alguém que já está no céu. Eu vou fazer um convite para você. Revisite todos esses versos. Olhe versões diferentes da Bíblia. E cuidado com aquelas interpretações que a gente faz de tudo para que elas se enquadrem ao nosso entendimento. E a Bíblia não se interpreta assim. A gente precisa saber o que ela tem a dizer. Não a gente precisa moldar a Bíblia ao nosso entendimento. Ah, porque Jesus disse ao ladrão, de certo estarás comigo hoje no paraíso. Não. Isso já foi visto. Tem muito material a respeito disso, falando sobre a questão da pontuação, que no original não se pontuava, e a pessoa que traduziu colocou a vírgulazinha ali, de certo te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Então, existem algumas questões aí que você pode pesquisar, se você se interessar, vá atrás disso e procure pela Bíblia ver qual é o entendimento que você e eu precisamos seguir. É um assunto sensível a todos nós, independentemente das nossas diferenças de crenças. Sabemos que todos sofremos com a morte. E sabemos que nós temos um Deus amoroso, um Deus que deseja resgatar as coisas como elas eram antes do pecado entrar na terra. Todos queremos sentir o amor desse Deus, conhecer esse Deus um dia, e queremos nos livrar desse mundo de sofrimento. Prossigamos firmes, fortes, com muita coragem, para estudarmos a palavra de Deus, vermos qual é a sua vontade para a nossa vida, e assim, brevemente, reencontrarmos com os nossos amados, porque eles não serão esquecidos por Deus. Em Salmo 139 tem que Deus guarda os nossos queridos nos túmulos. Eles não estão largados. Leia a Bíblia. Eu desejo muita esperança no seu coração. Deus e eu.